Olá, gente, tudo bem? Estamos ainda nesse momento de isolamento social, mas estamos reativando aí os vídeos no canal. Não esqueçam de dar um like, nos seguir nas redes sociais, Instagram, e é isso aí. Hoje estou trazendo para vocês um exemplo de circuitos elétricos agora em regime senoidal, iniciando o regime senoidal. Bem, algumas coisas eu devo adiantar para vocês. Primeiro, como todos os outros vídeos, né, nada substitui o estudo e a leitura de livros. Então aqui eu vou fazer o básico, o essencial para ajudar vocês, mas vocês precisam se orientar, né, orientar seus estudos por meio de livros didáticos. Né? Tem muitos livros bons aí de circuitos elétricos que vocês podem utilizar. Vocês precisam de um conhecimento prévio de números complexos. Então a proposta do vídeo aqui já é utilizar os números complexos na análise de circuitos. Se você não sabe converter para polar, para retangular, números complexos, operar com números complexos, né? Multiplicação, divisão, adição, então vocês precisam recorrer a algum material. Deve ter também vídeos no YouTube, passando essas dicas para vocês, mas vocês vão precisar operar aqui com números complexos. E precisam também do conhecimento prévio de análise de circuitos com fonte constante, aqueles circuitos resistivos, né? As técnicas de análise que a gente já fez aqui, vários vídeos para vocês, usando análise nodal, análise de malha, análise de circuitos em geral, com fontes constantes. Então vamos lá, no nosso exemplo, determine I é uma corrente no circuito, é a única no circuito, vamos adotar aqui. Determine a corrente I no circuito abaixo. Adote o circuito em regime permanente. Então, eu já comentei sobre regime permanente aqui com fonte constante, usando o circuito com resistor e capacitor. Só que agora nós temos o circuito com resistor e um indutor, e a gente vai fazer análise em regime permanente, só que em regime permanente senoidal. A nossa fonte agora é uma fonte senoidal. A fonte senoidal ela pode ser definida tanto por meio de um cosseno, como por meio de um seno. Então, toda senoide, né, ela é da forma, vamos escrever aqui, considerando essa tensão aqui, a tensão da fonte, eu vou chamar de VF. Né? Toda tensão ou corrente senoidal tem que ser dessa forma, ou, se possível, escrever dessa forma. Você pode escrever em forma de seno e converter para cosseno. Toda função senoidal pode ser escrito dessa forma, A cosseno de ômega t mais θ. Se tiver escrito em forma de seno, é possível converter para cosseno, é só você subtrair o ângulo em 90 graus. Pois bem, esse A aqui é chamado de amplitude. Esse ômega, né, esse número que multiplica pelo tempo, T é o tempo em segundos, esse ômega nós chamamos de frequência angular. A unidade segundos a menos 1. Alguns também escrevem radianos por segundo. Eu prefiro adotar a unidade segundos a menos 1. Mais um ângulo de fase, θ, que se não tiver presente, a gente considera o θ igual a zero. Então, no nosso exemplo, a nossa senoide é relativa à tensão de uma fonte. Nós temos 100 volts de amplitude, frequência angular 3 segundos a menos 1, que é esse valor que multiplica aqui pelo tempo, e o ângulo de fase 0 graus. Para fazer a nossa análise de circuitos em regime senoidal, para não ter que resolver uma equação diferencial no circuito, a gente vai obter a solução, nesse caso, como é em regime permanente, lá em matemática o termo que se utiliza é solução particular. A gente vai obter a solução particular utilizando os fasores associados a cada senoide. Então,
para a gente utilizar fasores, né, na análise dos circuitos, a ideia é o seguinte. Em regime permanente com fonte senoidal, todas as tensões e correntes no circuito são forçadas por essa fonte, logo, também serão senoidais e na mesma frequência da fonte. Então, todas as tensões e todas as correntes são senoidais, a gente vai escrever em forma de cosseno. E em que frequência? A frequência definida pela fonte, que nesse caso, 3 segundos a menos 1. O que a gente não tem nessas senoides é a amplitude e o ângulo de fase. O método dos fasores permite a gente trabalhar com números complexos e obter as amplitudes e os ângulos de fase para qualquer senoide de qualquer grandeza no circuito, ou seja, qualquer tensão, qualquer corrente em regime senoidal. O fasor associado a uma senoide é um número complexo. Você vai tratar como um número complexo. Ele tem um módulo, que é a amplitude, e ele tem um argumento, que é definido pelo ângulo de fase. Então, no caso aqui da tensão da fonte, o fasor associado, VF, a gente tem amplitude 100, então esse vai ser o módulo, 100. E o argumento é o ângulo de fase dessa senoide, que como não aparece aqui, se tivesse aqui mais 10 graus, o argumento seria 10 graus. Como não aparece, a gente considera, né, que está somado aqui com 0. 0 graus. Como é um fasor associado a uma tensão, a gente utiliza a mesma unidade, volt. Então, o fasor associado a essa senoide é 100 a um argumento de 0 grau. E isso a gente vai tratar como um número complexo, aqui está na forma polar. Toda vez que você tiver uma senoide, o fasor associado você obtém direto aqui, ou se você tiver o fasor, a senoide que você obtém, já definida a frequência, né? Basta a amplitude, saber a amplitude e o ângulo de fase. Do fasor você obtém a senoide. Muito bem, além disso, a gente vai, no método por fasores, a gente vai transformar, nós chamamos de circuito transformado, a gente vai transformar esse circuito agora em um circuito, entre aspas, resistivo. Não é exatamente resistivo, mas a gente vai operar no circuito como se fosse um circuito resistivo, que a gente já estudou, né? Cada elemento desse vai ser associado a uma espécie de resistor, que nós damos o nome de impedância. Então, o resistor, a impedância associada, é o próprio resistor com o mesmo valor. Então, nesse circuito, nós temos uma fonte de tensão cujo fasor é 100 a 0 grau. Aqui, a fonte com fasor associado 100 a 0 grau. E agora nós vamos ter uma impedância associada a esse resistor, que é o próprio, no caso de um resistor, é o próprio valor do resistor, 5 ohms. E também uma impedância associada a um indutor. No caso de um indutor, a impedância associada, geralmente a gente utiliza ZL, é calculado dessa forma. J/ômega-L, onde J é o número complexo. É a raiz de menos 1. Então nós temos L é a indutância, 2N. Ômega é a frequência, 3 segundos a menos 1. J é J, uma constante, você vai tratar como uma constante. J é a raiz de menos 1. Lembrar que J ao quadrado, só observação, né? J ao quadrado é J vezes J é igual a menos 1. Vocês podem precisar em algum momento dessa informação. J ao quadrado é igual a menos 1. Bom, então nesse caso, J/ômega-L é J vezes ômega 3 e L
2Henry, ficamos com 6J, e isso aqui tem unidade de resistência, nós chamamos de impedância, 6J ohm. Daí a gente obtém um circuito transformado, né? Toda vez que tiver um resistor, a impedância associada é o próprio resistor, toda vez que tiver um indutor, a impedância associada é calculada dessa forma, J⍵L, em regime senoidal. Tudo que eu estou falando aqui vale em regime senoidal. E agora você vai tratar esse circuito como um circuito resistivo. Nosso objetivo é calcular o fasor associado a essa corrente. O que a gente vai obter aqui é o fasor associado a essa corrente. E você vai analisar como um circuito elétrico. Se você tivesse um circuito com uma fonte de tensão e dois, entre aspas, dois resistores, né, em série, como é que você iria calcular essa corrente no circuito? Tenho certeza que você ia pegar a tensão da fonte e ia dividir pela resistência equivalente vista pela fonte. Como estão em série, é a soma das duas resistências. Está aqui a fonte, né, as duas impedâncias em série. Em série a gente soma, né, então vai ficar 5 mais CJ, esse número complexo aqui, 5 mais CJ. Nessa forma é a forma retangular. 5 mais CJ. Aqui é a forma polar, sem a 0 grau. E você pode converter de retangular para polar, de polar para retangular. Vai precisar de uma calculadora para isso. É necessário utilizar uma calculadora que já converta direto de polar para retangular e vice-versa. Para poder você, na análise em regime senoidal, nós estamos com um circuito bem simples. Em regime senoidal, circuitos maiores, você vai precisar estar convertendo toda hora de polar para retangular, retangular para polar. Então vai ter que fazer uso de uma calculadora. Vou converter aqui para fazer divisão com números complexos. É mais simples utilizar a forma polar. Então esse já está na forma polar e eu só vou converter agora 5 mais 6J para a forma polar. Eu vou falando aqui nessa calculadora mais genérica, mas a depender de sua calculadora, tenha outras funções. O importante é você utilizar uma calculadora que converta de retangular para polar e, claro, aprenda a fazer isso na sua calculadora. Então, eu quero transformar de retangular para polar. Vou apertar aqui uma tecla chamada pol, ele já abre um parênteses. Aí eu digito a parte real, a parte imaginária. 5 separado por vírgula. 5,6. É a vírgula mesmo, viu, gente? 5,6. Aperta igual. Tomem cuidado para deixar a calculadora trabalhando em graus nesse momento, a não ser que você queira utilizar outra unidade, pode também. Mas geralmente a gente utiliza em graus. Então ela já fornece aqui o módulo 7,810. Eu gosto de trabalhar com 3 casas decimais para diminuir a propagação de erro. O numerador continua o 100 a 0 grau. E agora falta o argumento, que também já está armazenado na calculadora. Fica armazenado numa variável na memória, né, no endereço RCL. Então ele fornece o ângulo, está selecionado em graus, vai fornecer o ângulo em graus. 50,19 graus. Esses dois números são iguais, só estão escritos de forma diferente. Esse está na forma retangular, esse está na forma polar. Maiores detalhes, façam aí o estudo de números complexos, se vocês quiserem maiores detalhes sobre isso. São dois números iguais, escritos em representações diferentes. E agora na divisão, a divisão de números complexos, a gente divide os módulos, subtrai os ângulos. Então, a corrente, o fasor associado a essa corrente I, nesse caso, vai ficar 100 dividido por 7,810, dá 12,804.
Com o argumento a gente vai fazer 0 menos 50,19 vai dar menos 50,19 graus. E isso é um fasor associado a uma corrente, então a gente utiliza a mesma unidade de corrente. Resultado. Com o método, a gente sabe que a corrente procurada é uma senoide. Utilizando o método por fasores, você encontra o fasor associado a essa senoide. O fasor associado a essa senoide, que nós já sabemos que é uma senoide que opera na frequência 3 segundos a menos 1. O que faltava era a amplitude, está aqui, e faltava o ângulo de fase, está aqui. Logo, essa corrente I em regime senoidal nós temos que essa corrente é uma função do tempo, I de t. Ela é da forma 12, 8,0, né? Aproximando agora no final para duas casas decimais, cosseno de 3t, a frequência angular é 3, menos 50,19 graus ampere. Essa é a nossa resposta. Espero que tenham entendido. A gente vai fazer mais vídeos com exemplos mais elaborados. E esse foi um primeiro exemplo para vocês se acostumarem aí com os métodos dos fasores em análise de circuito em regime senoidal. Até mais!